Amados irmãos, ajeitando aqui. Boa tarde. Aqui é o pastor Gilson e eu estava a meditar e fui tocado por Deus, E vou aqui ler uma palavra de Deus e meditar. Eu havia prometido isso, que o Papai do Céu já havia falado comigo, a respeito sobre o sinal da besta, sobre as coisas que estão acontecendo agora, viu, amados, Principalmente nesses momentos finais em qual nós estamos vivendo, coisas que são preocupantes, porque nós temos que nos preparar, A Igreja do Senhor, a Igreja amada, temos que nos preparar. E pelo que as coisas vêm acontecendo ultimamente, nós podemos acreditar que está chegando a hora, que o momento está chegando. Vou dar mais uma distância aqui, que está muito perto. Que o momento que nós estamos vivendo, nós podemos sentir que a hora está chegando, que o momento está bem próximo da volta do Senhor Jesus. Não vou dizer para vocês que eu vou até ver a morte do Senhor Jesus. Nós não sabemos a hora, nem o dia, nem os anjos do céu, nem o Senhor Jesus, a não ser o Pai. Ele já coloca dessa maneira, porque jamais ele falaria esse dia, porque cabe ao Pai dizer: filho, chegou a hora, vai buscar a sua noiva, Então, é o presente do Pai para ele. E ele veio, já fez a parte e voltará para nos buscar. Mas ele deixou vários ensinamentos que dá as condições não de saber dia, nem hora, nem mês, nem ano, mas de saber quando as coisas estarão para acontecer. Quando estará perto de se acontecer, assim como a gente consegue olhar as nuvens pesadas, vai vir chuva, o vento vem do mar, as flores dando, frutos vão chegar. Enfim, a gente consegue não adivinhar, mas supor das coisas que estão próximas para acontecer pelas coisas que nos são ditas e relatadas pelos nossos antepassados e pela nossa vivência. E a palavra de Deus, ela nos relata. O Senhor nos ensinou algo, Ele nos deixou orientações, como está ali em Mateus 24, nós podemos até ler um pouquinho lá, eu vou marcar aqui, onde está, que é em Apocalipse 13, mas vamos ver aqui em Mateus 24, porque ali em Mateus 24 é que relata os sinais do tempo, de que haveria para a vinda do Senhor, quando o Senhor Jesus é interrogado. E o sermão profético, o princípio de dores. O Senhor Jesus diz aqui, E antes de começar, a paz do Senhor para vocês, boa tarde. Hoje, terça-feira, dia 9 do mês de abril, nós estamos aqui nesse momento para falarmos sobre a palavra de Deus. Eu peço a vocês que, quando chegar até ao lado de vocês, no YouTube, eu depois vou passar para o Zap, que vocês compartilhem, dê o like de vocês, façam a inscrição no canal, evangelize, passando para outros, compartilhando, tá bom? Que aí vocês estarão também evangelizando, ajudando essa obra aí adiante. E pode colocar no comentário se vocês concordam ou não concordam. Eu vou falar através da palavra, E eu não vou jamais debater, a palavra de Deus não se debate, mas eu vou explicar para vocês aqui e vocês vão ou não concordarem, tá? Porque eu vou na palavra, mas cabe a vocês também buscar discernimento de Deus, porque a salvação é individual. Eu vou passar aquilo que o Espírito de Deus me passa através da palavra. Então diz aqui, em Mateus 24, sermão profético, princípio de dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a sair os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos
Quando serão essas coisas, que senão haverá da sua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão muito. Vigiai e orai, igreja. Vamos ficar atentos. Vamos examinar a Escritura. Tá? E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, haverá fomes, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros se aborrecerão, surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. O que nós estamos passando agora, igreja? Quantos falsos profetas, quanta gente querendo apenas tirar proveito, né, da situação do povo querendo adorar a Deus e aproveitam isso para enriquecimento. Vamos continuar no 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, está aí. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gente, e então virá o fim. Você vê que o amor de muito, né? Por se multiplicar a iniquidade, está aí. Muita violência, muita maldade, muita falta de amor mesmo. As pessoas não conseguem mais ajudar os outros, porque já não confiam, já não há mais aquele amor inocente, né? De a pessoa querer ajudar, porque as próprias pessoas, né, através dos erros, fizeram com que as pessoas ficassem preocupadas e assim entrassem numa vigilância e chegassem até a não ajudar, muitas vezes com medo, né, por causa das maldades e violências que estão por aí. E no 15 diz, quando, pois, viste a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entende. Então aqui fala quando o poder dos santos terminar, como está lá no livro de Daniel, a desolação também entrar, né, no lugar santo, desoladora, que ali viria o fim. Então ele está dizendo aqui, ó, quando, pois, vide a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre os telhados não desça a tirar coisa alguma de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem, naquele dia orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, quer dizer, nos dias em que as pessoas costumam se esconder, né, ficar na sua casa, que é o inverno, frio, ficar ali, e nos dias de festas, quando as pessoas costumam estar sem vigilância. Então, o que quer dizer? Nós temos que orar e vigiar todo tempo, né? Mesmo dentro da nossa casa, temos que estar atentos, com o nosso pensamento ligado no Senhor, não praticando coisas que não devemos, né? E diz aqui, ó, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. Nós vamos ver que a abominação de desolação, ela começou a entrar através da desobediência da palavra de Deus. Nós vamos depois confirmar isso lá no livro de Apocalipse, né? A qual nós vamos ler, e vamos ver que essa desolação, ela entra aos pouquinhos. Ela vai entrando na igreja, isso veio já há tempos atrás, aí houve a correção, Lutero, mas houve o pecado ali, a frieza espiritual do povo de Deus, a falta de santidade, aí foi colocado de novo e nós estamos novamente perdendo, porque é a preparação para que a abominação, a desolação de que falou o profeta não está no lugar santo, que ele é inteiro. Quer dizer, esse lugar santo é a igreja. E essa abominação é o anticristo. É o pecado dentro das igrejas. É o diabo no altar, usando homens para estar no altar. Tá? Então, o Senhor está falando conosco hoje, para que a gente possa, né, ter atento. Olha o que está acontecendo com a igreja, gente. Né? As pessoas estão sendo levadas por tudo que se fala no altar. É uma preparação para o anticristo vir e dominar todas as igrejas. Estão juntando, estão banalizando, usando somente o nome de Jesus e tirando os princípios. A doutrina de Deus, a educação espiritual que Deus nos deu,
que fez a separação entre quem serve a Deus e quem não serve, está sendo tirada. Então vai ficar eu adoro a Jesus e todos são de Jesus, e isso que importa, falar Jesus, e não importa obediência, não importa o que você faça, o importante é ter um Deus, adorarmos ao mesmo Deus sem princípio nenhum. Isso é o anticristo. Porque Jesus veio trazer o princípio, ele veio apresentar o próprio Deus, porque Emmanuel, Deus conosco. O verbo se fez carne. Então Jesus se colocou como o próprio Deus, mostrando a imagem de Deus, refletindo a luz através do Espírito Santo de Deus, das virtudes que saía dele, dos dons ali, através do Espírito Santo, a qual ele curava, a qual ele pregava com autoridade o amor para a libertação, a luz no mundo para que aqueles que estavam perdidos fossem achados. Então, aqui começa a refletir o dia do final. Nós estamos vendo agora que está bem próximo isso aí, esse anticristo, não sei. Para mim, na minha concepção, o anticristo é um líder espiritual. Não será um político, porque ele terá que se assentar, ele será a abominação que entrará em lugares santos. Então, para ele entrar numa igreja, para ele dominar, não é um político qualquer, não é. É uma pessoa que é influente, que conhece a palavra de Deus, porque é um líder espiritual, só que não pratica o conhecimento e a vontade de Deus. Pratica o conhecimento e a vontade do homem. E sendo assim, é o anticristo. Porque quem é carne, né? E quem é espírito. E Jesus veio pregar o espírito, não veio pregar a carne. Ele veio ao contrário, libertar da vontade da carne para vivermos espiritualmente. Isso vai botar a carnalidade em primeiro lugar, novamente. Essa é a abominação da desolação. Então nós começamos a ver aqui, mas vamos lá mais adiante, porque que haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver, já no verso 21. Se haverá uma aflição muito grande. E nós estamos caminhando para isso. E quando o anticristo entrar, então, a aflição será maior. Aí você vai me perguntar, mas, pastor, é aflição para o mundo todo? O anticristo vai ser odiado? Não, é aflição para os verdadeiros cristãos. É como está lá em Malaquias. Então vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Viu, amados? Por quê? Porque aqueles que forem do mundo, esse anticristo vai ser adorado. Ele vai dar uma falsa aparência de que está querendo melhorar as coisas, de que está querendo cuidar das coisas, né? Fazendo com que as pessoas possam ser iludidas de ter mais dinheiro, né? Mas fazendo tudo o contrário do que Deus quer. Porque nós já estamos quase vendo isso. A igreja não tem mais princípio, a igreja anda pelado, quer dizer, já está no caminho. A igreja já vive no Maracanã, futebol, na televisão vendo futebol, vendo as coisas esportivas, não só futebol, corrida de carro, e a igreja já está se adaptando a beber e achar que não pode apenas se embriagar, como já tem igrejas que permitem, né, fuma, só diz que é vício, mas coloca essas coisas para a pessoa parar, mas não incrimina de ser coisas contrárias a Deus. Quer dizer, tira o peso da desobediência a Deus e fica apenas, você fumou demais, você está com pulmão ruim, ou você bebeu demais, está com frio, você bebeu demais, saiu do espírito, mas tirando a condenação para que o homem seja livre, para que o homem faça tudo o que quer, né, a ganância, acumular tesouro, a lutar pelo que ele quer, a querer ser melhor do que o outro, porque é como a lei da sobrevivência, tirando aquilo que Deus quer, que é vivemos em comunhão, com amor, procurando dividir tudo que nós temos uns com os outros e nos preparando para ir morar no céu, deixando de viver as coisas desse mundo para adorarmos a Deus. Então você vê a armadilha que Satanás já está montando dentro das igrejas. As igrejas estão usando o altar de Deus, já tirou a luz dentro da igreja. Você pode passar na maioria das igrejas hoje em dia, Marcos, vocês prestem bem atenção, tá? O pastor Gilson está falando, da igreja pentecostal, Deus é poder. Você passa em frente às igrejas, olha, vocês têm que verificar, Deus não tem filho tolo. A sabedoria de Deus, o Espírito está em você, meus irmãos. Cadê a luz lá dentro das igrejas? Né? Se Jesus é a luz, é claro
que ele é espírito. Mas por que escurecer a igreja? Hein? Né? Por quê? Se nós sabemos que ele é luz, nós vamos iluminar cada vez mais. Se nós hoje podemos ter as lâmpadas, né? As luzes fluorescentes que iluminam, nós vamos botar cada vez mais transparência para que todos vejam, porque a palavra já diz que ele é luz. Né? Porque naquela época não tinha, mas mesmo assim se acendia tocha, essas coisas, porque nós não temos que esconder nada. Senhor Jesus, quem negar o meu nome, né? Diante dos homens, eu negarei diante dos anjos do céu e diante de Deus. Né? Não pode se vergonhar, nós temos que transparecer a nossa adoração, acendendo cada vez mais luminárias e adorando a Deus em espírito e verdade, para que todos sintam vontade também de se achegar. E eles estão fazendo o contrário, estão escurecendo as igrejas, botando música, botando até velas, já vi, assim, tipo aquelas lâmpadas vermelhas na ponta como se fosse uma vela, outros botam até vela mesmo, aquela vela grande, e bota aqueles focos luminários no altar, e bota lá artista, bota pessoas produzidas, mulheres, toda produzida para seduzir ali, com roupas chamativas, homens também, e todo enfeitado, para poder chamar a atenção da plateia. Estão fazendo um clube da Igreja do Senhor. A palavra é pregada apenas para incentivar o ego das pessoas em busca do tesouro dessa terra, em busca de bênção, em busca de milagres materiais terrenos, quando os milagres maiores são espirituais, buscar o reino de Deus, sua justiça e demais coisas serão acrescentadas, como está aqui mesmo em Mateus 6,33, eles vão fugindo do princípio de Deus, porque eles querem acostumar o homem para o anticristo, preparando a igreja para o anticristo. Já começou o carnaval, já se infiltrou também na palavra de Deus, aquela de querer dizer que a gente tem que dar uma de tolo para ganhar o tolo, né? E a gente tinha que ir, olha só como é que é a armação, amados. A gente tinha que ir para o carnaval para ganhar os tolos, e até mesmo ir para a praia para poder ganhar lá os que estão lá no pecado. Mas se você mistura no pecado, fica pelado igual eles, está lá na meio das bebedeiras, quem vai tirar quem do pecado? E no carnaval pior ainda, porque foram para lá brincar bloco dizendo que iam ganhar as almas para Jesus, e agora já levou a escola de samba dentro da igreja. O negócio está complicadíssimo, e estão querendo preparar, querendo não, estão preparando vocês, a mim, querendo, mas não vão, porque se possível fosse, enganaria até mesmo os escolhidos. O Senhor mandou nós examinarmos os espíritos, mandou a nós estarmos atentos, porque eles vão querer enganar os escolhidos, e está chegando essa hora. Os escolhidos já estão sendo enganados, está todo mundo num oba-oba de Espírito Santo de Deus, para tudo é Espírito Santo de Deus, e a pessoa pelada, com roupa apertada, pulando, mostrando o corpo, dizendo que é Espírito. Gente, examinar o Espírito para que ninguém vos engane. Gente, o Espírito de Deus é santidade, não é essa bagunçaria. Então vamos ter cuidado, porque está preparando para que o homem venha aceitar tudo, juntando todas as religiões, já aceitando até espiritismo nesse meio, desde que bota Jesus, para dizer que isso uma, vamos dizer assim, uma comunhão, né? Mas não é, porque nós podemos ter comunhão com os homens sem olhar o credo religioso e ajudarmos a todos, fazer o bem sem olhar quem, mas não de participarmos de coisas pagãs, de pecado, coisas abomináveis, abominações desoladoras a Deus, né? Não podemos, porque nós representamos o Cristo Jesus. Então eles estão preparando, estão colocando as coisas como normais no coração do homem, falar palavrão, beber, até se prostituir, gente. Já não estão dando valor ao casamento, amigado com fé casado agora o divórcio não tem mais problema, está tudo certo, divorcia, casa, e se está tudo bem, se você fez uma traição, eles não estão mais se importando com isso, estão se importando em colocar uma festa como se que fosse adoração para Deus, mas é uma bagunçaria para o homem, como um clube, que nem eu falei. E vamos ter cuidado disso, viu, amado? Eu vou pedir a vocês que olhem na palavra de Deus, como nós estamos lendo, examine e veja como as coisas mudaram. E diz aqui, ó, se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Haverá os escolhidos.
e muitos serão chamados por Jair. Nós chegamos aqui também diante disso. Quando vai chegando o momento final, vai ficar menos pessoas. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra, como está lá no livro de Lucas 18, né, no final daquela parábola da viúva, né, o juiz Inico com a viúva. Aí vocês imaginam, amados, como vai ser? Os dias vão ser abreviados, né, por causa dos escolhidos. Mas quem será escolhido? Quem verdadeiramente vai precisar desse dia abreviado? Porque é onde eu queria chegar para vocês. Porque essa grande aflição, como nunca houve, ela vai ser para os escolhidos. Amém? Por isso que o dia vai ser abreviado. Porque quem estiver lá fora, não. Quem estiver lá fora vai dar a volta um no outro, vai se virar dali, vai se divertir daqui e vai dar a sensação de que tudo está bem, que há prosperidade carnal, que esse anticristo vai fazer as coisas funcionar, que ele vai tentar fazer uma comunhão diferente nos erros, quando a nossa comunhão é na luz e vamos fazer nas trevas, para que ninguém veja defeitos, para que ninguém se conserte, para que ninguém enxergue a luz e ande nas trevas. Para eles não vai haver tribulação. Para eles não vai haver a tribulação, como está aqui, né? Uma grande aflição, uma tribulação não é aflição, mas que não deixa de ser, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Vai ser muito grande, mas vai atingir mais os escolhidos. Por quê? Porque os escolhidos vão estar separados. E agora, daqui a pouco nós vamos chegar aonde vamos entrar na palavra Apocalipse. Vamos continuar lendo. E diz aqui, então no 23, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dê crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios, se é possível for, enganaria até os escolhidos, que eu vos tenho predito, portanto, se possível fosse, enganaria até mesmo. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saias, que ele está no interior da casa, não acredite, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, se juntarão as águas. Isso já é o sinal de que esse anticristo virá para participar como o próprio Cristo. Será um líder espiritual que vai se fazer como Cristo, como se Cristo tivesse encarnado novamente. Mas você sabe que Cristo não virá mais como carne. Por isso ele é o anticristo, que ele vai querer trazer tudo para ele e fará grandes sinais de prodígio. Você sabe disso que está escrito na palavra. Não saias, não vai atrás, não idolatre esse homem. E não comece já a idolatrar, porque vai ser muito fácil enganar os povos. O povo já está atrás de qualquer pastor aí que faz milagre, vai junto aquela multidão e vai lá, eles enganam com falsas coisas, e vai o diabo também, faz sinais também, e o povo fica ali adorando o homem, beijando os pés do homem, agarrando cantores, gospel. Meu Deus, a idolatria está aí. Eles começaram liberando futebol. Você adora o jogador, vai adorar também as coisas dentro da igreja. E está aí todo mundo adorando homens, pastores, multidões atrás de homem. Homem é homem, gente. Adore a Deus. Sendo enganados por ele, tudo preparado para o anticristo. Aí vamos aqui. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, se ajuntarão as águias. Então já deu uma aparência de que Jesus não virá mais na terra. Então sai disso de adorar homens. Adorar somente a Deus. Não se prostre diante de um homem. Tem gente que sai a uma distância, viaja porque aquele fulano vai fazer milagre. Quem faz milagre é Deus, é Jesus, que todo poder foi dado por Deus no céu e na terra. Sobre esse nome há milagre. Mas sobre o homem, não. Se você tem fé, você vai na igreja, tem um homem de Deus, que na doutrina ele vai orar, e você vai ser abençoado pela sua fé. A fé é aquele homem que está... Agora, aqueles mentirosos que fazem aquela multidão, eles querem levar multidões e fazem com que alguns participantes até mintam de bênção, são comprados, porque está ali toda hora mostrado, para que os outros sintam aquela... como uma fé, e conte bênção também, acha que recebe bênção.
e acaba não recebendo nada, conta o testemunho, morre, fica por isso mesmo. Para quando vir o anticristo, vai acontecer sinais para fazer descer fogo. Mas por quê? Porque ele é o anticristo. E aí as pessoas já estão preparadas para adorar o homem e vão adorar o homem. Mas Jesus disse que ele não virá mais nessa terra, vai ser como um raio. Amados, não caia na tentação. Está sendo explicado, olha bem, presta atenção. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, não acredita que ele está no interior da casa, se ele está ali, está no templo, está em São Paulo, está no Rio, está no centro, no centro. Não vá. Não trabalhe para o diabo. Não dê lugar ao diabo. O sermão continua, a vinda do Filho do Homem, 29. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu se lembrarão. Aqui já fala do dia do arrebatamento. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo e clamor de trombeta, as quais juntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu, de norte a sul, de leste a oeste. Tá? Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já o sejamo se torna um termo e brota folha, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vejo todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração todas essas coisas, sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas minha palavra não hão. Aí está, amados. Aí está revelado como Jesus vai vir e como nós devemos proceder. Está aqui revelado. Vamos lá em Apocalipse. Apocalipse 13, que fala o que eu quero falar hoje sobre o sinal da besta. Aqui diz, ó. Apocalipse 13, a besta que subiu do mar. Nós vamos ler a parte do sinal da besta, tá? Diz aqui, do 16 em diante. E faz que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão. Mas para nós entendermos, vamos ler o 15 um pouquinho. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Bem, vamos explicar essa parte aqui. A imagem da besta, ela vai ter espírito, quer dizer, toda a revelação que está tendo, a imagem vai ser o próprio homem. E qual é o espírito que vai ser dado? Né? Vai ser o anticristo. A besta ali vai fazer com que o anticristo se torne como o próprio Deus aqui nessa terra. Mas para que haja adoração ao anticristo, haverá com que o homem seja selado como a própria besta. Pastor, como a própria besta, sim. Nós sabemos que quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos como Cristo. Nós não somos Cristo, mas nos tornamos como Cristo. Ele diz que nós passamos a ser luz do mundo e sal da terra. Ele diz que Ele é a luz que alumia o mundo. Então, se nós passamos a ser a luz, é porque Ele está em nós. A marca de Cristo está em nós. Quando nós pedimos perdão, quando nós recebemos Jesus em nosso coração, o Espírito Santo de Deus nos sela com o sinal de Cristo. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, como Paulo falou, e nós assim falamos. E deixamos de fazer a nossa própria vontade, porque agora os pensamentos são de Deus e os caminhos são de Deus na nossa vida. Então nós somos selados pelo Senhor. Amém? Somos marcados pelo Senhor através do Espírito Santo de Deus. Que fica escrito na tábua do nosso coração a palavra, a aceitação, onde o Espírito Santo de Deus habita, e a nossa mente passa a ser a mente de Cristo, tá? Mas quando
a pessoa começa a adorar a imagem da besta, quer dizer, a imagem da besta é tudo que vem para nós, que são pregado, falado e recebido por nós, que são contrário à vontade de Deus. Amém? Então o que acontece? Hoje estão pregando uma palavra anátema, estão pregando riquezas, mexendo com o ego do homem, aí começaram a trazer a liberdade para que o homem pudesse se sentir, eu estou à vontade, é bom, eu posso fazer tudo o que eu quero, mas nós sabemos que nós podemos fazer tudo o que eu quero, até o crente pode, só não devemos fazer o que não é bom diante de Deus. É bom diante de Deus viver pelado? Faço uma pergunta a vocês. Por que Deus vestiu Adão e Eva? Não? Por quê? Uma pergunta. Não? É bom viver pintado, ataviado diante de Deus? Porque mandou Deus aquele povo rebelde que saiu do Egito tirar os atavios para ver o que ia fazer com eles quando eles pecaram lá com o bezerro de ouro. E também ficaram pelados, folgaram na bagunça. Deus não se agrada disso. Mentir. Quem é o pai da mentira? O diabo. Enganar os outros. Quem é o enganador? O diabo. Né? Prostituição, casa descasa. O Senhor disse que Deus uniu o homem à sua mulher e só a morte separe. O que Deus uniu, que o homem não separe. Então, amados, são palavras de Deus a que o homem fica selado com ela, de viver uma vida sadia, como Jesus ensinou, amar o próximo como a si mesmo, representá-lo. Não é discriminar, não é julgar, mas não é viver o que eles vivem, ensinar um novo caminho a eles, para que eles queiram ser libertos. É a libertação, não a concordância com o mundo, porque o amor do mundo não está no Pai. Filhinho, não ames o mundo nem o que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí? E diz mais aqui, que adorasse a imagem da besta. Tá aí, a imagem da besta está revelada. É pecado, é a desobediência, é a concordância com a carne, as bagunças, as danças, prostituição, as riquezas. O Senhor Jesus disse, não acumuleis tesouro nessa terra, né? Não acumuleis, porque onde estiver o vosso tesouro, a vossa herança, estará o vosso coração. Não acumuleis tesouro nessa terra, porque nessa terra ladrão rouba, traça come, ferrugem corrói. Acumulei no céu, porque lá permanece para sempre. Já mostrou para a gente que tudo que é riquezas acumuladas nessa terra é pecado. Mas por que, pastor? Porque, primeiro, que você não vai levar nada. Segundo, você não precisa de muito para viver. Você precisa de viver, ter o seu conforto, não é pecado. Vestir bem, não é pecado. Mas acumular para quê? Se outras pessoas podem também, através do que você tem, você abrir empregos, fazer meios para que eles possam se vestir bem também, para que eles possam comer bem também, ter sua casinha também, porque você quer muito. Quando você morrer, você vai levar a sua casa, não vou dizer nem sua casa, porque sua casa você tem que ter, mas vai levar suas casas, seus tesouros que estão no banco, lá suas contas bancárias, vai ser levada? Vai. Você pode preparar o futuro da sua família. Qual a maior futuro que nós preparamos para os nossos filhos? É deixar mansões, casas, contas bancárias ou ensiná-los, dar estudos, dar meios para eles trabalharem também, produzirem, para dar também lucro às outras pessoas, dar trabalho, hein? Ou é acumular riqueza? Então está tudo errado, igrejas estão acumulando riqueza. Isso é o papel do anticristo, já é o sinal da besta. Então diz aqui, para nós, e faz que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, olha só, livres e servos, quer dizer, a todos atingiu, até as igrejas atingiu, né? E seja posto um sinal na sua mão direita, nas suas testas. O sinal na testa, é como eu estava falando, nós somos selados também pelo Espírito Santo de Deus e pelo Jesus Cristo. Então, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. A minha mente não é mais minha, é de Cristo. Então, a testa é a mente. Se a nossa mente for de Cristo, jamais o sinal da besta estará na nossa mente. Concordam comigo? Mas mente vazia é oficina de quê? De Satanás. Então, a nossa mente passa a ser a mente de
do diabo se você não fizer a vontade de Deus. E eles estão preparando isso, botando sua mente para ser a mente do diabo, para que você possa ter o sinal da besta na testa. Porque você tendo o pensamento do diabo, o sinal da mão se torna fácil. E é o que a igreja está fazendo hoje. Botando a desobediência, tirando a vontade de Cristo na nossa mente. A nossa mente já não é mais de Cristo, não é mais da obediência, para que o anticristo possa chegar e com o sinal da besta na mente, nos colocar o sinal na mão que está vindo já e também preparando para o anticristo, para nós, aí sim, não termos mais salvação. Porque aquele que tiver o sinal da besta na mão e confirmado na testa, que é sinal, essa marca da desobediência, que é o sinal da testa, com a marca colocada na mão, que é as obras ruins, naquilo que Deus quer fazendo para o reino do anticristo, para o reino do diabo, porque o reino do anticristo vai reinar para o diabo. É o espírito do diabo que estará nele, assim como o espírito de Deus está em nós, o homem que se sentar agora como anticristo estará nele a mente do diabo, de Satanás. E assim nós seremos dominados. E diz aqui, ó, aqueles que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Olha só. Que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque o número de um homem é o número 666. Quer dizer, tem que ter o sinal, que é na mão. Na mão direita. O nome é a vontade de adorar o anticristo, a carne. Não? E o número é a imperfeição, a desobediência, porque 666 nós sabemos que o Senhor descansou no 7º dia. Quem tiver 666 não entrará no repouso de Deus. Só entra no descanso de Deus aquele que estiver no 7º dia, na obediência do Senhor, e viu que tudo era bom para entrar com ele. E agora? E agora? Você está preparado para passar esses momentos todos e não pegar, não se deixar dominar por esse sinal da besta? Nem na sua mente, pelo nome do diabo, adorando o próprio diabo? Ou você, meu amado, vai dizer não ao diabo? Porque se você disser não, você não vai poder comprar nem vender. Está preparado para isso? Aí é a grande aflição. Imagina viver num mundo separado, porque você não vai poder ir no banco, porque você não tem o sinal da besta. Você não tem o nome da besta, você não tem o número da besta, porque você não concordou com a besta. Quem concordar com a besta tem conta bancária, tem benefício, tem salário, trabalho. Quem não concordar não tem nem identidade, porque o sinal da besta, o nome que fala aqui, será a identidade da besta. Junto com o sinal será a sua identidade. Você sairá de lá com algo dentro da sua mão que vai se encorpar à sua pele. Não vai ser mais poder ser tirado e todos os seus dados estarão ali para te identificar, não só diante do banco, mas diante do chefe, que é o Satanás, que é aquele que estará com a mente do anticristo, que estará no anticristo dominando, porque aí o anticristo vem e vai reinar e vai facilitar para todos que tiverem o sinal, porque são deles, dominados por ele. Vai dar uma sensação de que tudo está bem no mundo para aqueles que tiverem o sinal da besta. Que maravilha! Salários, hoje se briga pela previdência, não tem problema. O anticristo vai dar comida a todos, os velhinhos vão comer, vão viver bem, mas aqueles que adorarem a Deus vão passar fome. Aqueles que obedeceram ao Senhor Jesus vão ficar desabrigados, não vão ter nada. E aí vocês confiam no Senhor Jesus, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que mandou maná do céu no deserto, hein? Vocês confiam, meus amados? Aquele que tirou a água da rocha, enviou cordonizes, que destruiu o inimigo no deserto,
que represou o Jordão para o povo de Deus passar, que jogou a muralha de Jericó no chão com a grita do povo de Deus, aquele que abençoa a nação de Israel e enviou seu filho querido pela desobediência daquele povo que não viu justo sequer e hoje nos chamou para ser servo dele. Você está pronto, meu irmão, para crer naquele Deus? Ou você também vai se vender porque você está preocupado com a sua família, que tem de comer, tem de beber? Ou você vai querer também as coisas boas desse mundo e vai se vender para Satanás, vai ter ali a mente do diabo, o nome do diabo, a marca do diabo na mão direita significa obra, trabalho, a força do diabo, né? Ou o número do diabo, a imperfeição, nunca mais, porque aquele que tiver o sinal da besta não vai herdar mais o reino do céu. E aí, irmãos, você está preparado? É uma pergunta que eu estou fazendo, não estou afirmando. Eu já estava até pregando, me gravei. Quem vai estar preparado para orar e o maná cair do céu, para não ter nada para comer, até os nossos filhos? Porque com esse sinal aí, eu estava falando, com certeza vai ser o registro. Quem registra seus filhos? Vocês sabem que a gente tem que ir no cartório registrar, mas não vai ser mais assim. Vai ser um registro oficial, os chips, que está programado, que até o nosso presidente ele quis, ele diz crente, que não se vê que nada, o homem veio aí, vocês cuidado, ora a Deus, para ter força, porque faz parte da volta do meu Senhor, né? Possível foi enganaria até mesmo os escolhidos. Vocês cuidado, porque vai vir aí esses chips como a identidade, o registro das pessoas. E nesse registro tem o nascimento, que é o registro oficial do nascimento, o CPF e o número de identidade, e tudo que é necessário. Não? Será programado dentro desse chip e você, onde chegar, você já vai ter tudo que você ganhar na terra, que seu pai te der, já vai entrar ali como seu, uma poupança, seja lá o que for. Você já vai ter ali a sua conta bancária dominada pelo diabo. As crianças já vão nascer contaminadas, seladas. E a Bíblia diz que aqueles que tiverem o sinal da besta não vão entrar no reino do céu. Como é que vai ser, igreja? Hein? Como é que vai ser isso? Nós vamos ter que lutar contra isso. De repente, nós vamos ter que voltar. Você lembra do Egito? Muitas vezes é bom te botar que a palavra se volta. Quando os homens não podiam nascer, porque eles estão querendo destruir a nação de Israel lá no Egito, que estavam com medo, porque muitos homens estavam nascendo, a nação de Israel estava crescendo, eles não queriam dar domínio. As mulheres queriam porque era sexo frágil, servia como trabalho, dominar as mulheres para casar e para trabalhar, mão de obra, né, em casas principalmente, nas fazendas, e eles gostavam disso. Mas os homens é de guerra, e o homem criava um império, né? E eles tinham medo de ser dominados. E agora, o que Satanás vai fazer? Ele já vai dominar as criancinhas. Para que as crianças já nasçam sem chance de aceitar Jesus. Cabe aos cristãos não deixar, né? Cabe aos servos de Deus fiéis confiar no Senhor. As crianças vão ter que nascer, o povo de Deus vai ter que viver, não sei como, na graça de Deus, orando, pedindo a Deus. As crianças talvez nascendo em casa, o médico nosso vai ser, quem for cristão vai ter os médicos se já tiverem formados, porque as faculdades também só vão ter as pessoas que forem, também que tiver os chips para entrar, porque vai ser tudo dominado. Salário, trabalho, não vai ter dinheiro, vai ser moedas virtuais. Como é que vai ser? Já parou para pensar nisso, amados? Já? Eu tenho meditado muito nisso. Eu tenho preparado meu coração, eu quero que vocês se preparem também. Eu não sei se é para o nosso tempo agora, como eu disse, quem sou eu para saber o dia da volta do Senhor, mas está tão próximo, eu sinto isso. Eu sinto. Não sei se eu vou estar aqui
e vi a volta do meu Jesus. Talvez eu esteja no pó e vou ver só no arrebato, quando eu for ressuscitado para ser arrebatado. Mas, de repente, a gente pode se enganar. Parece que o anticristo já está às portas. Se o anticristo estiver às portas, é 7 anos. 7 anos de aflição, e a vinda de Jesus e a destruição, né? Iminente que haverá, e a preparação para o milênio. Medita nisso. Se prepara para dizer não, diabo. Começa a dizer não e começa a orar a Deus para nos dar força, nos dar orientação de como nós vamos fazer para sobreviver nesse tempo que nós vamos ficar nessa terra e não nos vender para Satanás, porque os dias serão abreviados. Deus já mostrou que vai cuidar de nós. E aqui mesmo, Apocalipse na igreja, ela diz que ele nos livrará da grande tentação, que é verdade, quer dizer, nos guardará, a palavra certa que está escrita lá. Então ele vai nos proteger. Vamos confiar nisso? Vamos se vender para esse Satanás, não. Vamos sair da bagunçaria já, vamos começar a botar as igrejas santas novamente. Vamos começar a vigiar nas nossas palavras, nosso modo de vestir, nossos olhares, nossos desejos. Somos humanos. Os desejos vêm, os olhares, as vontades, mas nós vamos dizer não. Porque semente 666 do homem perfeição. Mas o 7 é para aqueles que não é mais nascido da carne, mas é nascido do Espírito. Porque quem é nascido da carne é carne. Nunca vai ser 7, vai ser 666. Terá o número da besta. A mente da besta. O nome da besta. E a obra da besta em sua mão. Portanto, vigie, meus amados. Vigie. Que o Espírito Santo de Deus possa falar com vocês nessa mensagem. E que vocês possam meditar. Você pode deixar a opinião de vocês. Pode deixar aí, tá? Coloque seus comentários. Não tem problema. O que importa é vocês se conscientizarem e começarem a verificar para não serem enganados. Tá bom? A paz do Senhor Jesus para vocês. Que o Espírito de Deus esteja na vida de cada um. Amém e amém.